E hoje a gente vai falar bastante de política econômica, da perspectiva de quem é responsável pelo planejamento e orçamento dessa área. Membro da equipe econômica, a ministra Simone Tebet é a nossa convidada de hoje. Sempre muito bom tê-la aqui. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Em seu nome, cumprimentar todas as jornalistas, os jornalistas, toda a equipe que trabalha aqui na EBC. Quero já de antemão dizer que é sempre bom acordar e vir para cá e receber esse carinho caloroso de toda a equipe. Quero, em seu nome, comentar a todos os jornalistas e jornalistas do Brasil inteiro que vão aqui nos sabatinar. É uma sabatina aqui, Karine? Quase isso. Tá bom, estou preparada aqui. E comentar todo o Brasil. Espero que tenhamos aí um bom programa e que eu possa trazer muitas informações boas para o Brasil. Com certeza teremos. Então, vamos em frente. Já quero começar, ministra, falando de LDO, né? O Congresso entrou no recesso branco, não votou a LDO, não é uma novidade, né? Acho que já é o 10º ano em que a LDO não é votada, não consecutivo, mas ao longo, desde 89, quando essa obrigação constitucional começou, acho que é o 10º ano que a LDO não é votada no prazo, ficou para agosto. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Perfeito. Bom, primeiro lembrar, né, que a LDO é a lei que direciona todo o trabalho do orçamento brasileiro. O orçamento é a conjunção, a reunião de todas as receitas do Brasil, tudo aquilo que nós arrecadamos, e de todas as despesas, ou seja, para onde vai o dinheiro do povo brasileiro, o dinheiro dos impostos, o dinheiro que é arrecadado na área da saúde, da educação, da segurança pública, das obras, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela direciona, ela diz como, quando, de que forma, o que pode, o que não pode, porque até o presidente da República, embora tenha muito poder, tem regras a cumprir. Mas estamos muito tranquilos, a LDO foi muito bem elaborada por diversas mãos, está na mão de um relator, que eu sou suspeita, que é o relator Confúcio, que é um senador, além de tudo, experiente, foi meu colega no Senado, extremamente compromissado com o Brasil. Então, a LDO vai ser votada entre agosto e setembro, sem nenhum problema. Enquanto isso, nós temos outra missão ainda tão importante quanto, que é a elaboração do orçamento brasileiro. Aí sim, em onde vai, em cada ação, em cada política pública, cada centavo dos recursos públicos. E aí a ginástica, né, ministra? Tem que ser entregue até o prazo 31 de agosto, é isso? É uma ginástica e uma ginástica um pouco difícil, porque é uma conta matemática que parece ser simples, mas não é. É uma equação onde despesa, receita menos despesa tem que dar igual a zero. Parece que é uma bagunça isso, mas significa o seguinte: nós temos um compromisso com o país, por determinação do presidente e da equipe econômica, de não gastar mais do que arrecada. Então, o nosso orçamento do ano que vem tem que trazer as despesas necessárias para atender todas as demandas do Brasil, mas elas não podem passar daquilo que nós arrecadamos, porque o Brasil não pode seguir devendo, porque isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Um país que entra anos seguidos gastando mais do que arrecada, ele compromete juro, ele compromete inflação, impacta dólar, e isso significa preços mais caros para a vida das pessoas. Daqui a pouquinho a gente fala muito mais sobre essa ginástica que a ministra Simone Tebet tem aí pela frente. Eu já quero chamar aqui, ministra, vamos começar a nossa viagem pelo país? Vamos lá. Então já vamos lá para o Revista Brasil com o nosso querido Walter Lima. Vamos falar com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia, Alto Solimões. Walter Lima, um abração para você. Bom dia, meu querido. Olá, Karine. Bom dia também para você, ministra Tebet. Também bom dia para a senhora. Bem, ministro, o projeto 5 Rotas, cujo objetivo é a integração e o desenvolvimento sul-americano, demandado pelo presidente Lula, além de encurtar distâncias, inclusive com a Ásia, também reduz custos de transporte com os países vizinhos, ministra. Além disso, quais podem ser outros ganhos que o Brasil poderá obter quando essa proposta das 5 rotas estiver concluída? Conta para nós, ministra Tebet. Obrigada, Walter, pela pergunta. Eu sou apaixonada por esse tema. Eu sou também do interior do Brasil. Sou de um estado de fronteira.
Nossa, essa rota é tudo que nós queremos para o Brasil. A rota de integração significa mais emprego, mais renda, mais qualidade de vida. A gente fala muito, Walter, e é tudo que nós queremos, qualquer cidadão de bem quer, né, que um país tão rico como o Brasil, né, erradique com a miséria, diminua a pobreza e, principalmente, diminua a desigualdade social, que é uma vergonha. Um país tão rico tem uma das maiores desigualdades do mundo. Mas a gente não consegue combater a desigualdade social sem diminuir a desigualdade regional. Enquanto nós temos estados muito ricos, muito ricos, que quase não têm bolsões de miséria, nós temos estados, por exemplo, do norte do Brasil, nós estamos aqui falando para Amazonas, que são estados que têm a cara mais pobre do Brasil. A cara mais pobre do Brasil é sempre de uma mulher, lamentavelmente, e de uma mulher negra do norte do Brasil. Então, como resolver esse problema? Levando desenvolvimento para os estados de fronteira. Foi aí que nós elaboramos as rotas de integração. Fazer com que os estados do norte do Brasil, do centro-oeste e do sul dos estados de fronteira possam se desenvolver. E se desenvolver beneficiando todo o Brasil, porque as pessoas do Sudeste vão ser beneficiadas, Brasília vai ser beneficiada e todo o Brasil. De que forma? O Brasil mudou muito nos últimos 25 anos. Enquanto antes a gente exportava os nossos produtos pelo Atlântico, porque a maioria dos nossos produtos tinham que chegar nos Estados Unidos e na Europa, de 15 anos para cá, a nossa maior competitividade é com commodities, ou seja, com milho, com a carne, com a soja. A gente exporta basicamente para o mercado asiático. E se você olhar o mapa do Brasil, é uma novidade, eu também não lembrava disso, né? Nós estamos muito mais próximos da China e do mercado asiático, que é onde compram os nossos produtos, pelo Pacífico, ou seja, pela costa ali do Chile, do Peru e etc., do que pela costa do Nordeste, pela costa do Sudeste. Então, diante disso, as rotas de integração visam, primeiro, integrar o Brasil à América do Sul, para que a gente possa ter mais comércio com os países da América do Sul e, consequentemente, vender mais, ter mais dinheiro circulando no Brasil, com isso beneficiando o comércio local, o comércio brasileiro, gerando emprego, gerando renda, qualidade de vida. E, segundo, utilizando também esse corredor da América do Sul para exportarmos os nossos produtos pelos portos do Pacífico, que são os portos de países da América do Sul. Nós estamos falando, só para... eu não vou me delongar, porque são muitas as perguntas, mas só para vocês terem noção de tornarmos os nossos produtos muito mais competitivos para que outros países não venham na nossa frente e ganhem de nós. Por exemplo, dependendo da distância aqui do Brasil para a gente exportar para a China ou trazer produtos de lá para cá também, nós estamos falando em reduzir a distância em pelo menos 7.000 quilômetros. Podemos chegar a 10.000 quilômetros. Nós estamos falando em diminuir o tempo dessa carga, ou mesmo de pessoas que vão viajar, de algo em torno de 10 dias por baixo. Alguns casos, nós estamos falando em reduzir o tempo em até 3 semanas. Então, diante de tudo isso, nós estamos diante de um cenário que, a partir de 2026, vai mudar a cara do Brasil. Nós vamos estar levando desenvolvimento para o interior, nós vamos estar levando renda, emprego, que é tudo que nós queremos para as pessoas. Ministra, quando a senhora fala desses produtos, o que a senhora acha que vai ser o forte, assim, né? São vários, obviamente, né? Mas, assim, o que a senhora poderia destacar, por exemplo? Acho que até o preço do frete muda muito, né? Totalmente, a partir disso, né? Totalmente, são muitas coisas, mas eu acho que tem um dado que é interessante que também para as pessoas entenderem. Se a gente pensar só na América do Sul, olha como a gente não aproveita as oportunidades. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros, habitantes. A América do Sul, sem o Brasil, também tem quase 200, então são 400. Então, nós temos possibilidade de aumentar a possibilidade de vender produtos brasileiros para quase que um novo Brasil, porque os países da América do Sul têm no total 200 milhões de brasileiros. Então, nós temos condições de quase que dobrar, né, a nossa produção para poder vender e vice-versa, trazer produtos da América do Sul para cá. Isso sem falar da Ásia, que é o ponto também principal. Enquanto a América do Norte, que são 3 países, compram entre si, entre o comércio regional, em 40%, e só depois compram do Brasil e do mundo, enquanto a Ásia, ela compra mais ou menos algo em torno, no comércio entre os países deles, algo em torno de 58%, e só depois compram do Brasil, enquanto, por exemplo, a Europa, que é mais protecionista, né? Eles primeiro cuidam deles, compram entre eles, comércio deles, regional, né? Externo e regional, é algo em torno de 68%. Sabe qual é o
comércio que nós temos com a América do Sul e com a América Latina, não chega a 20%. Não. Olha a potencialidade, as possibilidades. Para isso, nós estamos com as rotas de integração, nós estamos com obras no PAC, não vai impactar fiscal, não vai criar dívida para o país, porque já estão todas as obras no PAC. Nós estamos fazendo ponte, rodovia, portos, aeroportos. E até 2026 nós temos condições de, das 5 rotas traçadas, já ter condições de inaugurar 3 rotas. Ou seja, interligar o Brasil com vários países da América do Sul, no aspecto comercial, e chegar mais rápido para a China e ao mercado asiático e vice-versa. Você falou de produtos, eu falo da carne, da agroindústria, da celulose e das indústrias mesmo, os produtos chegando lá mais barato e os produtos de lá para cá também. A gente compra muito, a população compra muito produto, né, desses sites, eu não posso citar nomes aqui, porque eu não posso fazer propaganda, né, e para que eles cheguem mais barato, inclusive sem frete, né? Agora você pode falar, a distância está curta, então diminui o frete. Ou não paga frete, né? Bom dia, ministra. Hoje recebe a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, vamos continuar a nossa viagem? Vamos lá para a sua região? Opa, vamos lá para Mato Grosso do Sul? Vamos a Campo Grande? Vamos à Rádio Morena? Quem está com a gente lá é o Antônio Marcos. Oi, Antônio, bem-vindo. Bom dia para você. Bom, a gente vai cortar a reportagem da Vivian Krajewski, porque a Morena FM está participando de uma entrevista com outros veículos de comunicação de diversas regiões do Brasil, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está ao vivo com a gente. Bom dia, ministra. A senhora e outros ministros estiveram ontem em Corumbá para acompanhar os incêndios no Pantanal. É a segunda agenda em menos de 3 semanas. 137 milhões foram liberados na última sexta-feira pela União. Ministra, todo esse recurso já foi liberado, já está disponível? Quais são os próximos passos do governo federal nesse trabalho? Bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Prazer poder falar com você e com o meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Foi na segunda-feira, nós tivemos... Peraí, hoje é quinta. Ah, então foi terça-feira, isso. Foi terça-feira, tivemos com a ministra Marina Silva e o ministro Valdez. Eu não sei quando o Corumbá teve aí o privilégio de receber 3 ministros de uma vez, já deve fazer algum tempo. Isso tudo para dizer do compromisso do presidente Lula, do governo federal, com essa questão, que é uma questão muito importante. O Pantanal é nosso patrimônio, é o patrimônio da humanidade, né? Para quem não sabe, o Brasil está nos ouvindo, é a maior planície alagável do mundo. É de uma beleza, de uma diversidade. E o Pantanal está sofrendo muito por efeitos climáticos, pela mudança do tempo. É natural que a gente tenha que reforçar, redobrar os nossos esforços. Mas nos assustou muito o que a gente viu na primeira viagem, não foi agora, a gente teve há 1 mês atrás também sobrevoando o Pantanal, porque a seca chegou mais rápido, você está acompanhando, Antônio, e os focos de incêndio também. A gente normalmente se prepara para ter esses focos de incêndio a partir de agora, né? De meados de julho, agosto e setembro. Começou bem antes. Mas o importante é dizer que desde o ano passado, o governador de Mato Grosso do Sul, que é um grande parceiro, embora de partidos diferentes, acho que é um grande exemplo, né? Um case de sucesso, como a polarização tem que ser deixada de lado quando o que está em jogo é o interesse do Brasil, é o interesse das pessoas. Um governador que é do PSDB, que tem uma visão diferente do governo federal, mas que tem trabalhado junto com o governo federal em muitas pautas, entre elas a questão da preservação do Pantanal. Ele esteve o ano passado aqui em Brasília, eu participei da reunião com a ministra Marina Silva e organizou um trabalho preventivo. E é só por isso que o Pantanal não está ainda queimando mais do que estaria. Então, diante disso, a gente estava já se preparando e se preparou para essa calamidade. Só, repito, não imaginávamos que seria tão grande. Então, sim, o dinheiro está na conta. O presidente Lula disse, inclusive para mim, crie quantos créditos extraordinários forem necessários, ministra Simone. Você conhece a realidade, você é do Estado, não pode faltar recursos e não estão faltando. Na primeira vez que nós fomos, nós levamos 100 milhões de reais para o bioma, uma partezinha para o bioma amazônico, a maior parte para o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e agora mais 137 milhões. Sim, já estão na conta, o orçamento já está no Ministério do Meio Ambiente, uma parte, no Ministério da Defesa, que tem sido grande parceiro, é importante reforçar que é a união de esforços que está fazendo a diferença. Nós já debelamos a maioria dos focos de incêndio no Pantanal, graças ao apoio das Forças Armadas, da Polícia
militar, do Corpo de Bombeiros, do IBAMA, ICMBio, Preve Fogo, enfim. E uma parte menor para o Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Se precisar de mais recursos, nós estaremos liberando também. E, por fim, eu acho que é importante dizer, em relação aos incêndios do Pantanal, que nós temos que ficar atentos. A seca ainda vai continuar até pelo menos final de agosto e que nós, obviamente, temos e já iniciamos os inquéritos para verificar quais foram os casos de incêndios criminosos. Ninguém quer condenar antecipadamente, ninguém vai condenar os casos que não houve dolo, mas nos casos de dolo é preciso o rigor da lei e multas, inclusive pesadas, para que esse problema não perdure e não continue no ano que vem. É isso. A gente agradece aí o pessoal da Rádio Morena e toda a audiência de vocês e vamos para Fortaleza. Vamos agora à Rádio Dom Bosco, lá com a Jocasta Pimentel. Oi, Jocasta, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Simone. No mês passado, o governo federal anunciou 778 milhões de reais para projetos de educação e saúde em diversas cidades do estado. Todo o investimento proveniente do Entre as obras estão a ampliação da Universidade Federal de Pará, a Universidade Federal de Caraí e a Unilab, além da criação de novos campos universitários. Ministra, falando em revisão de gastos, há uma possibilidade dessas obras serem afetadas? Muito boa pergunta, Jacosta, porque me permite falar um pouquinho disso, né? O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. Se ele gasta mais do que arrecada, quem paga a conta, inclusive, são os mais pobres, porque você não passa credibilidade, segurança de que o país vai cumprir os seus compromissos no futuro. Os juros sobem muito e nós sabemos os juros para nós, que muitas vezes temos que nos financiar, eu digo governo federal, e, consequentemente, os juros para as pessoas. Dólar, impacta a bolsa. Mas, ao mesmo tempo, não pode gastar menos do que o necessário. Nós não podemos esquecer que o Brasil saiu muito empobrecido da pandemia. Muitas políticas públicas foram abandonadas. Nós tivemos que, em 2023, repor muitas políticas públicas. Eu fui 8 anos senadora, vi, lamentavelmente, o desastre que foram os últimos 4 anos. Não precisamos ir muito longe, né? 7 anos, 6 anos, sem atualizar a merenda escolar das nossas crianças, já que você está falando de escola. Você falou de saúde, farmácia popular totalmente desestruturada, as pessoas mais pobres não conseguindo, os aposentados, às vezes comprar um remédio na farmácia popular que às vezes não achava gratuitamente no posto. E daí por diante, Minha Casa Minha Vida, tem coisa mais sagrada para uma família do que ter um teto para morar. Ficou 4 anos sem um contrato novo para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é aquela faixa de quem ganha até um salário mínimo e meio. Então nós tivemos que repor. Só que você não repõe da noite para o dia. Então o grande exercício, eu acho que eu estou num dos ministérios mais desafiadores e mais difíceis, e a gente faz isso com muita sensibilidade, com muito carinho, com muito amor, sabendo que não são números, que por trás desse número existem pessoas, existe gente sofrendo, existem crianças dormindo com fome, é equilibrar. É não gastar demais a ponto de depois o mais pobre comprar comida mais cara, mas também não gastar de menos. Essa é a determinação do presidente Lula. Então, de forma objetiva, Jacosta, nós vamos ter que Jocasta, nós vamos ter que cortar gastos, é verdade, mas nós vamos cortar gastos naquilo que efetivamente está sobrando. Fraude, erros, irregularidades, ainda tem muita. E, obviamente, na hora que tiver que cortar, nós vamos reestruturar alguns programas, né? Nós temos que fazer reformas estruturantes para poder ter para aquilo que mais precisa. Onde mais precisa? E eu sou professora, educação, saúde. Então, assim, o PAC está preservado, ainda que a gente tenha que fazer cortes temporários, contingenciamento ou bloqueios em obras de infraestrutura, a gente faz naquelas que não iniciaram e que não iniciariam agora, para que a gente possa, depois de 2 meses, porque a cada 2 meses a gente faz essa revisão, repor de outra forma. Então, assim, não tem nenhuma sinalização, tá? De que o PAC, especialmente na área da educação e da saúde, vai ter corte. Ministra, é interessante a senhora ter falado sobre isso, porque assim, ninguém quer perder, né? Os ministros chegam aqui, aí, por exemplo, houve agora o lançamento do Plano Safra. Aí o ministro Fávaro fala, nós não vamos perder, nós estamos tranquilos, inclusive o Plano Safra recorde, mais uma vez. E aí eu queria, e aí a senhora tocou num ponto que a gente vai cortar, vai
arrecadar, vai melhorar a arrecadação, olhando essas fraudes, essas coisas, e foi passado um pente fino, inclusive no Bolsa Família, né? Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Karine, exatamente. Assim, foi bom você ter emendado essa pergunta, porque nos permite fazer até uma defesa aqui do governo, né? Quando a gente falou do Bolsa Família, a gente estava saindo de uma pandemia onde a gente liberou, porque não tinha jeito, o cadastro. Quem achar que tem direito ou que está passando necessidade, vai lá e a gente vai dar os R$600. Eu vou ter isso como senadora. Só que da pandemia para cá, a gente tem números aqui, eu até trouxe alguns números, mas não vou ficar citando todos. O Brasil cresceu quase 3% ano passado e nós estamos com empregos recordes com carteira de trabalho assinado. Há 10 anos nós não tínhamos um índice tão baixo de desemprego. Isso significa que muita gente que precisava do Bolsa Família não precisa mais. Sim. Então, consequentemente, tem muita gente, às vezes, recebendo e que já está empregado. Às vezes não está com carteira de trabalho, não quer justamente para continuar o benefício. Então, nós fizemos aí um filtro e conseguimos, entre aspas, economizar, né, 12 bilhões de reais. E não é para economizar. Uma parte foi para outras políticas públicas, uma parte foi realmente para a gente resolver esse problema do déficit fiscal, mas grande parte desse dinheiro foi para repor políticas públicas que tinham sido abandonadas e puxar fila. Pegar pessoas que estavam na fila do Bolsa Família e que estavam passando fome e não tinham esse benefício e falar, vocês vêm para agora vocês vão ser beneficiados. O que a gente não pode ser conivente com erros, coniventes com fraudes e coniventes com má-fé. Estamos analisando suspeitas no INSS, de benefício. Então, quando fala, BPC, não vai acabar com o BPC, gente. Muito pelo contrário, o BPC é uma política sagrada para quem precisa, para aposentados que não conseguiram contribuir, para pessoas com deficiência. Agora, o que não pode é, muitas vezes, uma única pessoa ter 2 carteiras, 2 CPFs, 2 RGs, ele vai numa agência, ele recebe por aqui, aí ele vai na outra agência, ele recebe por lá. E aí, gente precisando fora. Então, a gente consegue fazer a questão da revisão de gastos com inteligência, com racionalidade, mas com justiça social, sem penalizar quem mais precisa. Agora, nós precisamos fazer cortes, porque o Brasil não pode, repito, gastar mais do que arrecada, porque, de novo, parece que não, mas lá na ponta, quem vai pagar o preço são as pessoas que mais precisam. Maravilha, bom dia, ministra. De hoje recebe a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ministra, vamos ao Rio Grande do Sul e hoje a gente tem um entrevistador inusitado, interessante. Foi seu colega no Senado Federal e agora está na condição de meu colega aqui como jornalista, como comunicador. Então vamos à Rádio Guaíba com Lazier Martins. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Simone Tebet. Ministra Simone, muito prazer em reencontrá-la depois da nossa convivência de 8 anos no Senado Federal. E estava atento às suas respostas e a senhora sabe, minha prezada amiga, que o Rio Grande do Sul foi atingido por uma catástrofe ambiental sem precedentes. Nenhum estado brasileiro sofreu e continua sofrendo o que acontece com o Rio Grande do Sul, uma verdadeira devastação com perda de vidas humanas, perda de muitos animais, perda de lavouras, e não apenas perda da safra, mas o empobrecimento das terras que foram lavadas pelas correntezas e perderam os seus nutrientes para novos plantios. Então, a minha pergunta é nesse terreno, prezada ministra Simone. Como ministra do Orçamento, que disponibilidade nós temos? Nós sabemos que até agora já chegaram 19 bilhões para socorrer necessidades prementes do Estado. Mas no levantamento aqui diz que precisamos de uma verba em torno de 90 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. Chegou, portanto, em torno de 1/4. O que a ministra do Orçamento, do Planejamento, pode nos dizer com relação a mais recursos, principalmente a este setor do agronegócio, da produção de alimentos, que é a base da economia do Rio Grande do Sul, onde os produtores não têm como pagar as dívidas passadas e não têm acesso agora aos novos financiamentos.
Como é que vamos resolver isso, minha prezada Simone Tebet? Ô, Lazier, que alegria imensa poder te ouvir, queridíssimo colega no Senado, 8 anos de muita boa convivência, aprendi muito com você. Espero que a recíproca tenha sido verdadeira e tive no Rio Grande do Sul recente, mas na próxima vez, quem sabe, podermos nos encontrar. Agradeço a sua pergunta, todos nós ainda muito sensibilizados, continuamos aqui com a nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul e exatamente diante dessa catástrofe sem precedentes, eu diria que nem só catástrofe ambiental sem precedentes ou climática sem precedentes no Rio Grande do Sul, acho que foi a maior catástrofe climática da nossa geração, da minha geração, acredito, do Brasil. Diante disso, o Congresso Nacional foi grande parceiro e aqui me permite dar uma notícia boa, né, para todo o Brasil. Nesse caso específico do Rio Grande do Sul, nós não só estamos autorizados a criar tantos créditos extraordinários quantos forem necessários, como nós não precisamos colocar na conta desta questão de receita versus despesa, ou seja, nós não temos que ter preocupação com o impacto no primário, ou seja, de cumprir meta fiscal. Nesse caso específico, é uma das poucas exceções que foi dadas por lei, ou seja, pelas medidas provisórias, pelo Congresso Nacional. Então, dinheiro não vai faltar para o Rio Grande do Sul. Você foi feliz. Do que já foi anunciado, o valor que é necessário já foi anunciado pelo governo federal. Mais de 90 bilhões já foram anunciados. Porque não só na parte emergencial, que foi defesa civil, socorrer as pessoas, salvar vidas, dar alimentos, água, transporte, as Forças Armadas foram fundamentais, junto com todo o voluntariado Brasil afora, o Brasil adentro. Toda essa parte emergencial está passando, e envolveu vários custos, mas o que fica foi uma terra arrasada. Você tem razão, eu tive aí e presenciei, né? Não é fácil reconstruir. Que bom, graças a Deus, o Rio Grande do Sul tem um povo resiliente, corajoso. A gente fica cada vez mais impressionado com a força, eu diria até espiritual, assim, né, de alma do povo gaúcho. Mas só isso não resolve, é preciso recursos, é preciso colocar a ferramenta na mão dos gaúchos. E isso não vai faltar pelo governo federal. Por que só foram pagos até agora 19? Mas vem a notícia boa. Foram pagos 19, mas já foram empenhados mais 25 bilhões. Porque você sabe, você acompanhou muito, a gente tem que ter todo um cuidado com os órgãos de fiscalização e controle. Nós dependemos das demandas dos municípios, os municípios precisam cadastrar. Ficou complicado, porque não tinha, às vezes, energia elétrica para colocar, né, para poder acessar pela internet. Isso tudo já foi resolvido. A gente flexibilizou as regras, mas todos os recursos necessários já estão ou pagos, uma parte, ou empenhados outra, né? Ou já a ponto de empenhar. Algumas são estradas, então a gente vai pagando à medida em que vai se executando a obra. O dinheiro, de novo, está reservado. E na parte que você me perguntou, que é importante, além das pessoas mais carentes, ou aquelas que perderam tudo, os R$5.000, R$5.100, que é o kit, para assim colocar o mínimo dentro de casa, né? O programa de habitação Minha Casa Minha Vida tem um programa específico agora para o Rio Grande do Sul. A gente tem que pensar nesse setor fundamental para a economia brasileira e para a economia gaúcha, que é o setor do agronegócio. Você sabe que eu sou do agro e nós estamos com linhas diferenciadas. Hoje mesmo saiu 1 ou 2 medidas provisórias, acho que nem a imprensa deve ter tomado conhecimento, não sei que horas da madrugada que saiu no Diário Oficial, exatamente criando créditos específicos para o setor, inclusive não só da agricultura familiar, mas do pequeno e do médio agricultor e pecuarista. Fundo garantidor, você tem razão, ele não tem como dar em garantia, porque o bem dele foi destruído, foi levado pela enchente. Ele tinha um sítio, ele tinha uma propriedade rural, ele tinha uma fazenda, e ela está toda devastada. Você vai no banco pedir um financiamento, como é que você vai conseguir o financiamento se você não tem mais condições de dar o bem em garantia? Então, o governo está dando, através do fundo garantidor, a possibilidade. Pode ir lá no banco, ou no Banco do Brasil, no banco público, um banco privado, pode ir lá, porque o governo federal vai garantir que se você não conseguir cumprir esse crédito, pagar essa conta, que o governo vai pagar. Tem muitas aqui notícias boas e muitas políticas e programas
problemas para o Rio Grande do Sul. Eu posso estar te atualizando sempre para você estar ajudando aí na Rádio Guaíba a divulgar essa rádio que também tem uma grande repercussão aí no estado. Então, não sei se eu atendi todas as suas perguntas, o que ficou para trás, depois você me liga, eu te passo e você passa para a população gaúcha. É um prazer muito grande, Lazier, falar com você. Ministra, vou aproveitar essa pergunta, a gente já vai para São Paulo, lá com a Rádio Bandeirantes, mas antes, falando nessa questão do Rio Grande do Sul, há, obviamente, uma ansiedade muito grande nessa liberação de recursos, né, por parte das prefeituras, do próprio governo do estado, e eu me lembro que quando o ministro Jader das cidades esteve aqui, ele falou muito sobre isso e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não vai liberar o recurso assim, tem que ter a prefeitura, o estado tem que apresentar um projeto, né? E acho que esse tempo, às vezes, né, o ministro, dá um gap e gera muita ansiedade e parece que tem uma paralisia, mas como a senhora disse, tem órgãos de controle e isso leva um tempo, né? Karine, lembrando o seguinte, planejamento é isso, né? Você primeiro socorre aquilo que é imediato, salvar vidas, não faltou recurso para isso. Deixar as pessoas bem abrigadas, alimentadas, socorridas, na área da saúde também. Isso houve uma mobilização não só do governo federal, é importante dizer que muitos estados brasileiros colocaram aeronaves, equipamentos à disposição fora a população. E, paralelo a isso, foi imediatamente, nós fazíamos sala de situação, eu mesmo reunia quase todos os dias, quando não podia, meu secretário executivo acompanhava, mas normalmente eu que ia, nós tínhamos sala, agora é uma vez por semana, mas sala de situação a gente reunia todos os dias para ver o que precisava, o que estava acontecendo, e foi esse esforço conjugado dos ministros, quase que todos os ministros foram para o Rio Grande do Sul para verificar, não foram fazer visita, dar um tapinha nas costas, foram lá verificar o que estava precisando e trazer as demandas para cá. E eu deixei de falar uma coisa importante, eu vi alguma coisa falando assim, alguém reclamando, porque está demorando para chegar. Olha, 17 bi, eu não sei qual foi o estado que recebeu esse ano esse recurso. E tinha que ser mandado mesmo. Temos mais 25 bi que já está empenhado, o que significa, só falta pagar porque falta chegar a fatura. Chegou a fatura, o dinheiro vai ser pago. Ou seja, 25 bi já estão empenhados, fora os outros 40 bi que estão prontos também em forma de crédito extraordinário. Mas tem um número que é importante, tá? O governo do estado vai poder fazer muita coisa porque foi suspenso o serviço da dívida. Então, algo em torno, que eu não sei de cabeça, se são 250 ou 300 milhões por mês, eu peço desculpa se eu falar um número aqui equivocado, que é um dinheiro que seria utilizado para pagar a dívida do Rio Grande do Sul, não vai ser pago, ou seja, algo em torno de 2 bi, quase 3 por ano, para que ele possa, em vez de pagar o governo federal, utilizar esse dinheiro para colocar a serviço do povo da gaúcho, resolver os problemas e atender através de políticas públicas na área da saúde, da educação, da segurança, da melhoria da máquina pública, para que o ano que vem nós possamos já começar aí, janeiro, com o Rio Grande do Sul praticamente todo reconstruído e possamos aí aproveitar, né, para aproveitar o turismo do final do ano, aqui, fazer uma propaganda, né? Vamos visitar o Rio Grande do Sul, é uma forma de estimular o emprego, gerar economia, gastarem no comércio, né? Conhecer o Brasil, e quem não conhece o Rio Grande do Sul, fica aí uma dica, eu conheço, é um estado belíssimo. Excelente dica. Então vamos a São Paulo, vamos à Rádio Bandeirantes, quem está lá com a gente é o Heitor Fredo. Oi, Heitor, bem-vindo, ótimo dia para você. Muito obrigado, bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Ministra, recentemente em Campinas foi anunciada como obra do novo PAC o trem intercidades, que é uma demanda antiga aqui da região do interior de São Paulo e também da capital paulista, ligando Campinas a São Paulo. Gostaria que a senhora falasse sobre investimentos na área do transporte ferroviário de passageiros. É um planejamento também do governo federal, uma forma que a senhora entende de desafogar trânsitos nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos? Perfeito, Heitor. Bom, eu sou uma apaixonada por ferrovias de um modo geral. Né, metrôs, ferrovias. Eu quero aproveitar a sua pergunta para falar não só, né, da questão de regiões metropolitanas, como é o caso, né, o São Paulo é um estado que tem muitas regiões metropolitanas e cidades próximas que podem sim ser interligadas com ferrovias, mas o Brasil, que é um país continental, né, um dos maiores países do mundo em tamanho, né, somos o 5º maior país em território, é o único país de dimensão continental
que praticamente não tem ferrovias. Ferrovia é mais barato, o transporte é mais barato, é mais seguro, ecologicamente falando, é mais sustentável, e o Brasil não consegue investir em ferrovia. E não consegue porque, e aí serve também, para a sua pergunta, as ferrovias entre municípios, né? Não só dentro do município, né? No que se refere a metrôs, a trilhos, né? Nós temos aí os trilhos, os veículos leves sobre trilhos, mas também o pesado, que é ferrovias. E só tem uma saída aí, Heitor. Num país empobrecido, num país que ainda nós temos que melhorar a qualidade da educação, nós temos que investir na saúde, nós temos que zerar a fila do SUS de cirurgias eletivas, né? Quantas pessoas que estão há meses esperando. Eu, particularmente, é uma visão muito pessoal minha, né? Vocês sabem que eu faço parte de um governo que pode, às vezes, pensar de uma forma diferente, mas o presidente Lula me colocou aqui justamente porque ele gosta desse contraditório. Eu tenho uma visão um pouco diferente da economia. Eu entendo que não há nada tão caro em matéria de infraestrutura do que ferrovias. Então, nesse aspecto, eu só vejo um caminho. Eu mexo com o orçamento, eu cuido do orçamento brasileiro. Nós não temos dinheiro para fazer ferrovias no Brasil enquanto não acabarmos com analfabetismos, enquanto não tivermos saúde de qualidade, enquanto tivermos parceria investindo mais em segurança pública, dando casa para quem precisa. Então, eu sou, assim, muito entusiasta das parcerias público e privadas, que é o que vai acontecer aí com o trem-bala. Não sei se chama ainda de trem-bala, se vocês estão chamando de trem-bala, e provavelmente vai sair do papel. Ou você coloca para a iniciativa privada através de concessões, ou você faz parcerias público e privadas. Tem alguma coisa em ferrovias no PAC, sim, tá, Heitor? Para algumas ferrovias antigas que ainda estavam em processo de andamento. Mas eu acredito que o caminho do governo vai ser, e isso gera emprego também, isso gera renda, tem muitos países que têm expertise, e eu sou a favor até demais. Eu acho que as ferrovias não só levam o desenvolvimento para o interior do Brasil, né, não só ajudam a resolver grandes problemas nos grandes centros urbanos, né, mas como também os países que têm expertise no assunto poderiam ser parceiros do Brasil através de grandes empresas de fora. Acho que a parceria pública e privada ou levar esse processo totalmente para a iniciativa privada, para que o orçamento brasileiro vá para onde precisa, que é para os mais pobres, que é para garantir qualidade de serviço público para quem precisa. O áudio deste e de outros programas você pode acessar pela nossa página redenacionalderadio.abc.com.br. Também, além de ver esse programa ao vivo, você também pode acompanhar outros pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Ministra, então, de São Paulo, nós vamos a Manaus, vamos à Rádio Norte FM. Quem está com a gente lá é a Juliana da Almeida. Oi, Juliana, bom dia para você. Oi, Karine, bom dia. Oi, Karine, bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia a todos os colegas que participam e também aos colegas da Rádio Norte FM, Manaus e Brasília. Bom, ministra, a minha pergunta é sobre a previsão de gastos do governo federal para a prevenção de tragédias climáticas. A gente sabe que o Amazonas tem sofrido agora com a seca, e a previsão para o próximo semestre é que esse cenário piore ainda mais. Então, diante disso, ministra, eu gostaria de saber se o governo federal já definiu o valor dos repasses para reduzir os impactos na região. Obrigada, bom dia a todos. Oi, Juliana. Sim, um dos recursos que nós liberamos para o Ministério do Meio Ambiente, o primeiro recurso foi exatamente incluindo o bioma do Pantanal e o bioma amazônico, diante de efeitos, de casos de calamidade pública, ou efeitos anormais, situações anormais, é possível pela legislação se criar créditos extraordinários, que provavelmente, a continuar assim, vai ser o caso também do bioma amazônico. Nós sabemos da importância do Rio Amazonas, do Rio Solimões, do Rio Madeira para o bioma amazônico, e a importância do bioma amazônico para o Brasil e para o mundo, né? Nós não temos condições de trazer chuva
mas nós temos condições de amenizar esses impactos. A determinação do presidente Lula nesse aspecto, inclusive, quando falou do Pantanal, falou da mesma forma em relação à situação do estado do Amazonas, até porque a ministra do Meio Ambiente é da região norte, conhece muita região e disse que já antecipou, ela fez um trabalho preventivo falando que iria precisar de mais recursos porque iria entrar numa situação anormal e atípica que já começou ano passado e que se alastra por esse ano. A partir disso, você me permite trazer aqui a minha opinião em relação à questão do norte como um todo, né? Não só na questão climática. Nós estamos aí a ponto de receber a COP30 o ano que vem, vai ser uma vitrine para o Brasil. Nós estamos trabalhando de forma muito enfática para poder trazer benefícios econômicos, financeiros para os brasileiros com o maior ativo que nós temos, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica em pé significa termos aqui duas responsabilidades. Manter a floresta em pé, mas dar dignidade para 28 milhões de amazônidas que moram e que precisam de emprego e precisam de renda. Então, a floresta em pé precisa valer mais do que a floresta deitada, do que a árvore deitada. E isso nós temos condições de fazer e apresentar na COP30, né, um grande projeto que está sendo elaborado por vários ministérios, né, de crédito de carbono, de títulos verdes, de trazer recursos, né, do mundo que precisa da floresta amazônica para que possa ser investido na população mais humilde, para que possa ser investido nos estados amazônicos, a fim de fomentar o desenvolvimento sustentável. A Amazônia não precisa de chaminé, ela não precisa de indústria com chaminé, mas ela precisa da indústria verde, daquela, no ramo do cosméticos, da farmácia, farmacêutico, que pode extrair o que há de bom das nossas florestas sem precisar derrubar nenhuma árvore, mas gerando emprego para quem está ali também. Então, eu aproveitei para emendar, porque eu sei que é a única pergunta aí do norte que vai ser feita, para dizer que também dentro desse processo, não só de cuidado imediato daquilo que precisa, que é a situação climática emergente e imediata, nós também estamos trabalhando. Quando eu digo nós, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é a ministra Marina, é o ministro Haddad, toda uma equipe trabalhando para que nós possamos mostrar para o mundo que o mundo precisa ajudar a financiar a floresta amazônica em pé, e com isso a gente vai trazer recurso de fora, e não é pouco recurso, não só para cuidar da floresta, não só para cuidar através dos fundos, mas também para trazer desenvolvimento para essa região tão importante e tão empobrecida. Não é a única, não. Já vou chamar a Belém. Ah, é? Mas antes disso, ministro, eu quero aproveitar que a senhora falou que a gente estava falando com o Amazonas sobre seca. Já que a senhora está em plena ginástica do orçamento, isso é uma mudança, né, de mentalidade do gestor que faz o orçamento, né? Contar com orçamento para contemplar esses problemas climáticos que nunca estiveram tão fortes, mas ao mesmo tempo é difícil prever, né? A gente teve uma enchente que acabou ficando até fora dessa meta fiscal, mas como é que faz isso, ministra? Tem que ter quase uma bola de cristal? Karine, aí você me permite provocar um pouquinho, né? Colocar um pouquinho de pimenta na nossa conversa. Quando a gente fez o orçamento no primeiro ano do governo do presidente Lula, que foi aprovado no Congresso, a gente colocou um recurso bem maior para o Ministério do Meio Ambiente, mas foi cortado pelo Congresso Nacional. Claro, não tinha condições de prever, ninguém imaginava a enchente no Rio Grande do Sul, estava ainda no início da seca nos estados amazônicos, né? Não é só no estado do Amazonas, mas pega uma parte do Pará, enfim, alguma coisa em Roraima, alguma coisa ali no Acre. Então, diante disso, talvez fique o alerta para o Congresso Nacional que o próximo orçamento que nós vamos mandar, que não se tire recurso do Ministério do Meio Ambiente, né? Não é uma briga aqui, não é uma escolha de Sofia, não é cuidar do agronegócio ou cuidar do meio ambiente. Vamos parar com essa polarização em tudo. O Brasil tudo levou para o Fla-Flu, né? Com todo respeito aí aos times, não estou aqui, eu não sou nenhum nem outro, tá? Mas, assim, nós não temos que discutir, não é uma escolha entre torcer para o São Paulo ou torcer para o Corinthians. É preciso cuidar do agronegócio, é ele que dá emprego, renda, sustenta, coloca comida mais barata na mesa, mas o agronegócio também tem que cuidar do meio ambiente, porque sem meio ambiente não tem vida. Eu sou do agronegócio e sou do agronegócio verde, né? Há muito tempo eu defendo essa bandeira e os efeitos climáticos estão aí. Então, se a
gente parar com esse fla-flu naquilo que é essencial, o Brasil tem tudo, gente, tem tudo para crescer com qualidade, crescer não deixando ninguém para trás. Porque é um crime, eu falo assim como mãe, como cidadã, como mulher, né, como cristã ou como alguém que tem fé, né? Não é possível o Brasil ser o celeiro do mundo, exporta os grãos, alimenta o mundo e ter criança dormindo com fome todos os dias. Isso é inimaginável, né? Então, diante desses temas, não pode ter fla-flu, não pode ter oposição, situação. Não é isso que pode estar em jogo. O Brasil não pode ficar andando para o lado, ele tem que andar para frente. E o Brasil tem condições de abrigar todos os seus filhos, né? É só preciso essa união e essa vontade política. Então, fica aqui já um pedido de quem está preparando o orçamento, né, para o Congresso Nacional, para que a gente possa não cortar recursos do Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa ter, inclusive, recursos quando precisar. Nós tivemos recentemente, o primeiro mês do governo do presidente Lula, a gente enfrentou aquele desastre no litoral paulista, né? Eu estava lá, ministra Esté estava lá, a ministra Esté ficou ilhada, eu não, porque eu estava em Guarujá. E a gente viu que está aí, né? Não dá mais para negar. Então, nesse aspecto, mas de qualquer forma, ainda que não tenham recursos ordinários, nós temos condições de ter créditos extraordinários para essas calamidades públicas. E vamos embora, então, para Belém, ministra. Vamos à Rádio CBN, lá com a Yolanda Borges. Oi, Yolanda, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Karina, bom dia, ministra, e a todos que acompanham o programa. Sabemos da vocação dos rios da Amazônia, e levando em consideração o estado do qual faço parte, que é o Pará, a minha pergunta é de que forma os rios da Amazônia paraense, as vias aqui no nosso estado, podem ser estratégicas dentro do projeto Rotas de Integração e a expectativa de movimentação econômica nesse cenário, levando em consideração a pauta da sustentabilidade já em uma expectativa aí de pré-COP30. Muito boa pergunta, Yolanda, e já anunciando que na COP30, se Deus quiser, a gente quer já estar podendo inaugurar a primeira rota de integração regional, portanto, em 2025, que é a Rota 2, que é a Rota Amazônica. É a rota que liga todo o norte, especialmente a Zona Franca de Manaus, ali no Amazonas e o Pará, o Porto de Santarém, toda a região, à tríplice fronteira, porque vocês aí no norte têm uma fronteira tríplice com a Colômbia e com o Peru, em Letícia, Tabatinga, e que vai ligar não só os estados amazônicos e até parte do Nordeste brasileiro nessa rota, a América do Sul, mas também vai interligar ao maior investimento da China na América do Sul, que é um porto chamado Porto de Xangai, desculpa. E parece que, salvo engano, o presidente da China vai estar no final deste ano, já no Peru, inaugurando este que é um dos maiores portos da América do Sul e vai permitir que os estados amazônicos, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, o Amazonas, Amapá, cheguem mais rápido na China e no mercado asiático através desse porto. Está faltando pouca coisa, falta uma dragagem no rio, que já está dada a ordem de serviço, e aí colocarmos na tríplice fronteira uma alfândega. Já falei com Barreirinhas, que é o chefe da Receita Federal, o ministro Haddad é um entusiasta dessa rota, né? Ele ficou muito feliz, e aqui uma coisa boa, porque é a rota mais ecológica, porque ela é toda hidroviária. No lado do Brasil, ela não tem, e aqui, não sei se foi o Heitor que me perguntou, né? Eu não sei quem, alguém que falou de investimentos em ferrovia e tudo, lá em Campinas, né? E a rota mais ecológica, porque ela é toda hidroviária, ela é toda por barcos no lado do Brasil, que é aproveitar aquilo que nós temos, né? Que fomos abençoados por Deus, que é um dos maiores rios do mundo. Então, estou muito entusiasta que isso vai levar muito desenvolvimento, mas aquilo, né? Desenvolvimento sem levar poluição, desenvolvimento sem precisar derrubar nenhuma árvore. É fazer com que os produtos brasileiros, se serve para o Brasil inteiro, eu acho que isso é o que mais me dói. Né? O que me dói, e eu levei muita indústria para a minha cidade quando fui prefeita, o que mais me dói é ver o nosso boi, entre aspas, sangrando para fora, né? A nossa carne in natura, e a gente não aproveitando o wet blue, não aproveitando o semi-elaborado, a indústria de calçado para exportação, ou mesmo os nossos grãos não serem esmagados. Eu vou dar um exemplo básico, né? O grão do café vai in natura e ele chega lá por X dólares. Se você moesse o grão, e qualquer
Qualquer fábrica pequena consegue moer o grão do café e ensacar-se, embalagem normal, de estopa enorme, sei lá, enfim, embalado, e mandasse para fora, ele teria um valor agregado muito maior. Primeiro que gera muito mais emprego. Emprego de qualidade, que você tem que pagar melhor. E segundo, que ele chega mais caro lá. O que acontece? Outro dia eu vi que o café, que muitas vezes in natura de um estado, por exemplo, como o Espírito Santo, vai para a Alemanha. Ele chega lá, ele é moído, ensacado, colocam Made in Germany e trazem para o Brasil tomar. Né? Estou dando um exemplo aqui, não tem lógica nisso. Então, nós temos que trabalhar, e estamos trabalhando nisso muito, o planejamento visa isso, nós estamos com uma estratégia já aqui, em primeira mão. A Karine falou assim, não vai ter nenhuma novidade. Eu vou falar assim, olha, há 3 semanas eu tive autorização do presidente Lula para a gente falar de algo que as pessoas acham assim, mas o que eu vou ganhar com isso? Né? Mas isso é fundamental para trazer investimentos pesados, bilhões e bilhões para o Brasil, indústrias virem para o Brasil com segurança. Quem olha para o Brasil, quem olha para qualquer país, quer segurança jurídica. Será que se eu investir meus bilhões no Brasil, não vou ter problema de insegurança? Guerra? Não tem. Né? Ataques à democracia, graças a Deus isso passou, então não tem. Isso nós não temos. Mas a segurança jurídica, a segurança econômica, a previsibilidade, isso tudo é contado para trazerem ou não dólar para o Brasil, dinheiro para o Brasil, para circular dinheiro no Brasil. Uma forma e uma pergunta que sempre fazem, qual é o planejamento de longo prazo? O Brasil nunca planejou a longo prazo. A China faz o seu planejamento secular por 100 anos. A Europa por 35, 40 anos e assim por diante. O Brasil faz planejamento de 4 em 4 anos. Então, nós estaremos preparando, não sei se vai dar tempo para a COP30 anunciar, mas já estamos autorizados com o presidente de falar da estratégia Brasil 2050. Que Brasil nós teremos daqui 25 anos a partir de agora. Quer dizer, qual Brasil nós queremos e teremos daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 12 anos, daqui 16 anos e como estaremos em 2025. É um projeto que seria um programa só para falar, então eu não vou tratar aqui. Mas a estratégia 2050 já começa a partir de agora por determinação do presidente Lula, quer dizer, o Brasil, como estaremos em 2050, que está aí, daqui 25 anos, se Deus quiser, todos nós que estamos aqui estaremos vivos para ver e queremos, obviamente, em 2050, um Brasil muito melhor e muito diferente do que nós temos hoje. Estratégia essa que envolve estados, municípios, 17 estados já entregaram aí planos, mas a gente volta a falar disso se der tempo ainda hoje. Vamos seguir, ministra? Vamos a Petrópolis, no Rio de Janeiro. Vamos à Rádio Tribuna FM. Quem está lá com a gente é o Vitor Carneiro. Oi, Vitor. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Tebet. Pegando um gancho, não sei se coincidência, Karine, mas a minha pergunta é justamente sobre a estratégia 2050. Eu queria saber um pouquinho da ministra justamente sobre esse plano de trabalho, sobre a importância dessa iniciativa, da participação da sociedade civil e demais também segmentos da sociedade e o principal, o pensamento de se fazer política a longo prazo. Então, queria saber um pouquinho mais da ministra sobre justamente esse tema que vocês começaram a falar um pouquinho e agora a gente vai ter a oportunidade de poder dar continuidade nesse assunto. Ô, Vitor, que bom que um jovem me faça essa pergunta, viu? Eu sou professora, dei aula há muito tempo, então, assim, tenho uma saudade de conversar com a juventude. Acho que a juventude tem tanta coisa boa para passar para nós. O que falta em experiência nos jovens, né? Eu tenho filhas jovens também. O que falta de experiência para os jovens sobra em entusiasmo, em sonhos, né? Em esperança. O jovem é idealista. Acho que é disso que o Brasil está precisando. Eu emendo a sua fala, porque tem tudo a ver com o que... já estou te respondendo, não estou fugindo da pergunta, porque tem tudo a ver com a estratégia 2050. A estratégia 2050 tem uma única pergunta a ser feita para o povo brasileiro. Que Brasil vocês querem para os próximos anos? E que Brasil vocês sonham ter daqui 20, 25 anos para os seus filhos? Já começando agora, porque não é um Brasil que nós iremos construir em 2050. É um Brasil que nós temos que construir a partir de agora, passo a passo, em todas as áreas, na área de desenvolvimento humano, na área da educação, da saúde, da geração de emprego, do cuidado com a economia, do cuidado do meio ambiente, com segurança pública, com políticas
sociais, né? E que como chegaremos lá, de que forma e como estaremos em 2050. Então, assim, é um projeto feito por diversas mãos, é um projeto que começa dentro dos ministérios, onde todos os ministérios do governo participam, todos, porque isso significa todas as áreas. É uma estratégia onde nós vamos ouvir todos os entes da federação, portanto, ouviremos todos os estados brasileiros, ouviremos os municípios através das suas confederações, então Petrópolis vai ser ouvida, todos os municípios vão ser ouvidos, a sociedade civil organizada, as academias, as universidades, o setor produtivo, da agricultura familiar ao agronegócio, do micro ao grande empresário, do trabalhador, né, o capital e trabalho na mesma mesa discutindo o Brasil, nessa união, e todas as faixas etárias, da juventude à nossa melhor idade, enfim. É um projeto que a gente tem coordenado, a gente já tem uma certa experiência, porque ano passado nós fizemos o PPA. Então, ela tem tudo para dar certo. Aí a Karine soprou aqui no meu ouvido, mas como garantir que isso vai dar certo, né? Isso. Como garantir? Ele vem na estratégia 2050 com indicadores, né? Quais são... Vou dar um exemplo hoje. Qual é a taxa de desemprego no Brasil hoje? Qual é a taxa de pobreza, de miséria no Brasil hoje? E qualquer outro assunto, violência, qualquer assunto. Analfabetismo, mortalidade infantil. Você tem os indicadores, né? O que tinha 2, 3 anos atrás, hoje, como estaremos em 4 anos, o PPA já faz essa projeção. E aí nós faremos a projeção até 2050 com metas. Então, assim, a meta é o seguinte... Como temos que estar daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 12 anos e como estaremos em 2050. Então, é um projeto, vamos dizer assim, desafiador. Eu gosto muito de desafio, né? Eu falo assim, é preciso... acho que o homem público, a mulher que faz política, precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem. É a única forma da gente avançar. É desafiador, como foi o nosso PPA participativo, mas é extremamente factível, possível, e talvez o maior desafio, Vitor, e você pode nos ajudar nisso, é convencer a população brasileira, porque o Brasil não tem cultura em planejar, e sem planejamento nós não temos futuro. Sem planejamento, joga dinheiro pelo ralo. Dentro de casa, eu encerro com isso, dentro de casa é muito simples. Um trabalhador, a mulher trabalhadora, ou se ela é dona de casa, ou se ela vai para a rua trabalhar. A primeira coisa que a gente faz quando recebe o salário é ir no supermercado, é abastecer a comida. A comida é prioridade. Depois, ou vice-versa, paga o aluguel. Enfim, você paga o aluguel, você coloca comida na mesa e depois você pensa no resto. Né? Você pensa naquilo que não é tão relevante ou que é relevante, mas que às vezes você tem que começar a fazer conta. Planejar é um pouco isso. O dinheiro que eu tenho é esse, onde eu coloco esse dinheiro, eu tenho que colocar primeiro naquilo que é prioridade. Se eu tenho criança passando fome, eu tenho que fazer políticas públicas para garantir dignidade, no do Bolsa Família ou do salário mínimo acima da inflação, para garantir a diminuição dessa desigualdade social. Aí eu penso em outras coisas. E eu aproveito para emendar, Karine, eu sei que o nosso tempo está terminando, para dizer o seguinte: eu tenho muito orgulho, embora não seja do PT, embora não tenha estado no primeiro turno porque fui candidata, de ter apoiado o presidente Lula, porque na parte de políticas públicas nós pensamos muito parecidos. E acho que o maior programa social da história do Brasil é a valorização do salário mínimo acima da inflação. Você paga inflação mais alguma coisa, que aqui é o crescimento do PIB. É isso que faz com que, ainda que a longo prazo a gente demore um pouquinho, a gente diminua a distância entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Porque você dá a dignidade do trabalho e fala, você vai ser cada vez remunerado um pouquinho mais, embora não possamos pagar demais o salário mínimo, a gente não pode aumentar além aquilo que gostaríamos, mas ele vai conseguir aos poucos melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida. Então, a partir daí, todas as outras coisas caminham bem. Ministra, tô vendo ali, ó, Simone Oliveira, da Rádio Jornal do Recife, está nos esperando. É com ela que a gente vai fechar esse giro de perguntas. Bem-vinda, Simone. Bom dia para você. Olá, Karina. Muito bom dia para você, ministra Simone Tebet. Bom dia, colegas jornalistas. Ministra, eu queria retomar o assunto dos investimentos para ações de combate a incêndio na região do Pantanal. 137 milhões junto ao Ministério do Meio Ambiente e também Segurança e Defesa Pública. Deste valor, 13.422.000 exclusivos para o seu estado, o Mato Grosso do Sul, também para ações de ações de combate. Eu gostaria de saber, ministra, como será feito a prestação de conta deste recurso financeiro? Se vai acontecer
junto às ações que vão sendo realizadas, né, dentro desse calendário, ou após esse período de 180 dias, 6 meses, quando tem a previsão para a conclusão dos trabalhos? Última pergunta, Yolanda, fico feliz de... Simone Oliveira. Ah, Simone? Desculpa. Simone tá aqui, melhor ainda. E Yolanda já foi. Mulher, a Yolanda acabei de responder. Mulher ainda me achará, deve ser gente muito boa. Bom, primeiro falar com o Nordeste, essa terra abençoada, Recife, é sempre um prazer, né? A minha assessora aqui tá delirando, porque ela é lá da terrinha de Pernambuco. E terminar com essa pergunta, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente começa esse controle dos gastos desde o primeiro dia. Eu tenho que ser aquela tia chata, né? Eu tenho que ser aquela que fala o seguinte, isso pode, isso não pode. E é meu papel, eu tenho que preservar pelo CPF dos ministros. Eu tenho que dizer, olha, isso cabe pela lei como crédito extraordinário, isso não cabe. Então, o controle já começa bem antes. Por exemplo, vou dar o exemplo desses 137 milhões que fica mais fácil. Só 3 ministros pediram crédito extraordinário, porque sabem que em outros casos, às vezes até pediu, mas falou, isso não é caso de crédito extraordinário, a gente já breca desde o começo. Então, o processo de fiscalização e controle do dinheiro, ele começa desde o primeiro dia. Ele é anterior à liberação. Isso pode, isso não pode. Então, do total que me apresentaram, falamos, olha, só esses 137 milhões que cabem em crédito extraordinário. Uma vez liberados, a maioria absoluta desse dinheiro foi para dentro dos próprios ministérios. O Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Defesa, que as Forças Armadas estão apoiando muito através de aeronaves, combustível é muito caro, contratação a própria ministra de brigadistas e assim por diante. E houve um convênio feito na Defesa Civil de 13 milhões com o governo do Estado. Nós fazemos o controle antes, durante e posterior interno. Além de tudo, tem os controles de fiscalização do Ministério Público, dos tribunais de contas. Nós aqui temos o controle do Tribunal de Contas da União e o Estado, o Tribunal de Contas do Estado. Então, esses valores são todos controlados. Quando ele é via crédito extraordinário pelo próprio Ministério, ainda fica mais fácil, porque a gente já está acostumado com essa fiscalização. E todo ano, obviamente, agora, isso você me permite emendar, Simone, a sua pergunta ao que eu vou colocar aqui. O ano agora acabou de serem aprovadas todas as contas do governo federal, do presidente Lula, né? Eu sou responsável por estar à frente dessa prestação. Estivemos no Tribunal de Contas da União e aí eu emendo para dizer o seguinte, inclusive lá foi feita essa colocação dos grandes números da macroeconomia, né? A gente fica muito falando só de notícias ruins, porque é ela que precisa ser colocada pela mídia, é natural, acabou de acontecer, e a gente acaba se esquecendo do quanto nós evoluímos nesse 1 ano e meio na parte mesmo da equipe econômica de números positivos que impactam para melhor a vida das pessoas. É isso. Bom dia, ministra. Na reta final, ministra, eu quero, antes já da gente se despedir, quero lhe dar um tempo para considerações finais, mas eu quero pedir para o nosso diretor de TV e para o nosso câmera, pega aqui esse bracinho direito, essa fitinha aqui, ó. Eu quero saber... Aqui, ó, na mão da ministra, tem uma fitinha aqui do senhor do Bonfim, que eu acho que deve ter sido do 2 de julho. Eu já quero suas considerações finais e dá para dizer o que foi esse pedido aí? Me diga. Ou não realiza? Não, ou tem essa de não realiza? Não tenho essa superstição, não. Eu fico até emocionada, porque eu recebi... você não vai me fazer chorar? Ixi, vai chorar. Nossa, não. Ai, ministra. Eu recebi ontem essa fitinha, eu recebi de um cadeirante. De uma pessoa com deficiência. E ontem nós participamos da da Conferência Nacional de Pessoas com Deficiências, uma conferência que há 6 anos, eu não sei quantos anos não se fazia, e vai muito no encontro daquilo que eu sempre me propus a fazer como política, né? A política é a arte de saber ouvir as pessoas, né? O poder é do povo e a gente tem que ouvir, com isso fazer aquilo que as pessoas querem. E eu cheguei lá e esse cadeirante, esse jovem, me deu essa fitinha. Aí eu ajoelhei e falei assim, olha, eu vou colocar essa fitinha e vou fazer um pedido especial. E depois que a fitinha se romper, porque é assim, né? Eu vou ter que ir lá na Bahia, né? Uma forma de visitar a Bahia também, né? De novo. E eu vou na Igreja do Senhor do Bonfim para agradecer. Mas o pedido acho que é muito simples. Eu pedi ali vendo, até a Cecília comentou isso, né? A gente reclama por tão pouco, né? E tem tantas pessoas que superam as suas dificuldades, né? Eles falaram para o presidente assim,
Presidente, andei 3 dias de barco, né, no Amazonas, para depois pegar 14 horas de ônibus, depois não sei o que, e poder estar aqui. São pessoas, assim, que às vezes não tem algum membro, pessoas que têm dificuldades, né, alguma deficiência mental, e estavam ali. Então, nós estamos diante de pessoas que são surdas, que são mudas e tudo mais. E eu fiz assim, eu pensei muito na ciência, né? Falo, como a ciência tem a capacidade de avançar. Então, eu pedi a Deus que a ciência possa evoluir o mais rápido possível para que a gente possa descobrir doenças, vacinas, a cura para essas doenças degenerativas do mal de Alzheimer, dos nossos futuros pais e avós, né? Que nós estamos também envelhecendo, das doenças degenerativas como ela. A gente sabe que está avançando, mas que avance o mais rápido possível para dar dignidade para as pessoas, é isso. Ah, ministra, que bom. Vamos tentar mostrar na 2 agora, que eu peguei o pessoal de surpresa. Mostra aqui, levanta o bracinho aqui, ó. Ó lá, ó, tá vendo? Tem uma fitinha do senhor do Bonfim. A ministra se emocionou. Eu não sou chorona, não. Pois a ministra se emocionou. Eu achei que tinha a ver com 2 de julho, não sabia que era tão recente. Mas olha, obrigada, sucesso na sua missão aí, com orçamento, à frente do Ministério do Planejamento e Orçamento. Posso terminar assim, pelo menos sorrindo, né? Claro, eu não gosto por favor, vamos. Acreditem no Brasil. O Brasil está dando certo, o Brasil vai dar certo, os números estão aí. Às vezes você tem um número ruim, você tem 10 números bons. Desemprego caindo, carteira de trabalho assinada, inflação em baixa, o preço dos alimentos estão altos, a gente está cuidando disso, a gente está vendo de que forma a gente pode, né? Óbvio que não pode entrar intervenção no domínio econômico, mas a gente tem feito políticas públicas para melhorar. A carga tributária está caindo, então assim, só tem, assim, o desenrola veio para tirar a dívida das pessoas, então para que o endividamento possa cair, a gente só tem números positivos. E o PIB do Brasil vai crescer pelo menos 2,5%, e quando o PIB cresce, tudo melhora na vida das pessoas. Então, com fé, com vontade, com pensamento positivo, vamos amanhecer pensando hoje vai ser melhor que ontem, e com essa força de vontade e com essa união de todos, nós vamos transformar o Brasil no Brasil dos nossos sonhos. Obrigada, Karine, obrigada a todos. Eu que agradeço. Tomara, ministra, sucesso, tá? Obrigada. Venha sempre que quiser. E aos colegas que fizeram o Bom Dia Ministra de hoje, eu agradeço muito a presença, espero revê-los aí numa próxima oportunidade, e na semana que vem a gente se vê. E você que está com a gente, continue com a programação do Canal Gov.